Obadias, casa de Jacó e casa de Esaú. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: Levantai-vos, levantemos para lutar contra Edom. Obadias, capítulo 1, versículo 1. O livro de Obadias é o menor do Antigo Testamento. Possui apenas um capítulo e 21 versículos. Porém, é de uma profundidade espiritual indescritível. Sua mensagem está direcionada aos edomitas, povo que descendiam de Esaú, irmão de Jacó. Em Gênesis capítulo 36, versículo 1, diz que Esaú era Edom. Essas profecias foram depois que os israelitas foram levados cativos à Babilônia, e fala dos pecados e castigo de Edom. Ele não defendeu seus irmãos. Pelo contrário, estava entre os que assolavam Judá. No versículo 11 diz que no dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens deles, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estava entre eles. Israel foi devastada, assolada porque quebrou a promessa, adorou outros ídolos, não colocou o Senhor como soberano de tudo, colocou deuses estranhos em seu meio, levantou altares a entidades pagãs. Por isso, Deus permitiu que sua cidade se tornasse solitária e seu povo escravo. Em Lamentação de Jeremias, capítulo 1, versículo 2, o profeta chora amargamente de noite, e as lágrimas escorrem pelo rosto. Mas mesmo assim, Judá terá perdão. No versículo 17 de Obadias, o Senhor diz que haverá livramento no monte de Sião, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão a terra. Mas para Edom não haverá livramento, pois seus pecados não têm perdão. Edom é da linhagem maligna, vaso de ira, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 22. No versículo 18 de Obadias, diz que a casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. A profundidade deste livro rompe o limite do físico com o espiritual. Aqui não se trata apenas de uma Israel física, temporária, mas de uma Israel espiritual, que quebrou sua promessa ainda nos céus. Vejamos o que diz Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículos 1 e 2. Como o Senhor cobriu a cidade de Sião de nuvens na sua indignação. Derrubou a glória de Israel do céu à terra, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó sem piedade, derrubou as fortalezas da cidade de Judá no seu furor, lançou por terra e desonrou o reino e os seus príncipes. E no versículo 2 do capítulo 4 de Lamentações diz que os preciosos moradores de Sião, que antes eram comparáveis a ouro puro, agora são considerados vasos de barro, obra das mãos do olheiro. Pré-existência. Como Israel espiritual pecamos, não colocamos Deus como nosso soberano. Fomos destituídos da glória do Pai, mas por Jesus Cristo estamos sendo redimidos. Nós fomos resgatados, amados, por preço de sangue. Quando Israel saiu do Egito, o sangue que estava nos umbrais das portas representava o sangue de Yeshua. Por isso haverá livramento para a casa de Jacó, porém para a casa de Esaú não haverá. Sua arrogância foi sua ruína. No versículo 3 de Obadias diz que sua arrogância te enganou. E no versículo 8 o Senhor diz que destruirá os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú.
Temos essa mesma arrogância descrita em Ezequiel capítulo 28, versículo 2. O teu coração se tornou arrogante e disseste: sou um Deus, eu me assento no trono dos deuses, no meio dos mares. Será que há algo em comum com Edom e o rei de Tiro? Ambos têm a mesma arrogância? Sim, pois os dois são vasos de iras mencionado em Romanos capítulo 9, versículo 22, onde Deus suportou com paciência os vasos de ira prontos para a destruição. No mesmo capítulo de Romanos, no versículo 13, Deus diz: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Como ele rejeitaria alguém que ainda não havia nascido? Bem, essa passagem apenas confirma que o Senhor já nos conhecia antes de entrarmos no útero de nossas mães. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te consagrei como profeta para as nações. Aleluia. Em Obadias capítulo 1, versículo 21, diz: os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amados irmãos, a história que está sendo descrita aqui é a nossa, sim. Fomos formados antes da fundação do mundo. Tivemos uma existência atemporal. Fomos rebeldes, obstinados, perdemos nosso corpo glorificado e passamos para esta terra dimensão como vaso de barro. A Israel terrena é apenas uma cópia do que aconteceu muito antes, no começo de tudo, na nossa pré-existência. Em Romanos 9, a casa de Jacó são os vasos de misericórdia e a casa de Esaú são os vasos de ira. Edom será exterminado. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 22, diz: já se cumpriu o castigo pelo teu pecado, ó Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele castigará o teu pecado, ó terra de Edom. Descobrirás o teu pecado. Em Ezequiel, capítulo 35, versículo 15, diz: assim como te alegraste com a destruição da herança da casa de Israel, também te farei, ó monte Seir. Tu serás destruído, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Mas para a casa de Jacó, ele nos restaurará para que voltemos a ele. Renovará os nossos dias como antigamente. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Nos tirará da sepultura, unirá ossos com ossos, cobrirá nossos ossos com nervos e carne, e colocará em nós o seu espírito, e viveremos com ele eternamente. Ezequiel capítulo 37, versículos do 1 ao 28. Lembre-se, meus amados, a nossa casa não é terrena, mas sim celestial, e em breve voltaremos para lá. Shalom, shalom.